Graça e paz, meu amado, minha amada, nesta manhã tão gostosa e abençoada, né, que o Senhor nos dá. Louvado seja Deus porque podemos dormir, né, dormir em paz e acordar na paz do Senhor, né, cuidados pelo seu amor. Durante o nosso sono, o Senhor estava conosco e nos deu o privilégio, né, as suas misericórdias se renovaram nesta manhã mais uma vez e nós agradecemos a Deus por isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta live da Escola Dominical, você que nos ouve, nos assiste nesta hora, que você possa neste período agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor logo pela manhã. É tão bom, tão gostoso isso, e também entender a sua vontade através da sua palavra ensinada, amém? Porque a ordem de Jesus foi indo, fazendo discípulos, ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então, nós estamos aí sendo obedientes à orientação, o mandato de Jesus, né, de irmos fazer discípulos ensinando. E assim nós estamos fazendo todas as manhãs de domingo, às 10 horas. Então, que você possa adorar ao Senhor, louvar ao Senhor e assim aprender também da sua palavra em nome de Jesus. Há um texto do livro de Salmos que ele depois fizeram um cântico dele, né? Ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Óbvio que o texto, naquele momento, estava falando de deuses daquele momento, da época, né? As pessoas estavam adorando outros deuses e por isso o salmista diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. Então, na presença desses outros deuses aí, eu te louvarei, né? A ti cantarei louvores, né? Hoje nós temos muitos deuses, né? E na verdade que a gente possa fazer como o salmista, diante de tantos deuses deste mundo, nós possamos adorar o verdadeiro Deus, aquele que tem sustentado a nossa vida. Então por isso nós vamos louvar ao Senhor com este cântico. Ele é um pouquinho antigo, mas que ele fala muito ao nosso coração. Mas antes gostaria de orar com você, agradecendo ao Senhor por mais uma manhã de vida. Amém? Um bom dia a todos e todas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar de todo o nosso coração. Porque, ó Pai, tu tens abençoado a nossa vida, tens sustentado a nossa vida durante todo o tempo, Senhor. É um privilégio, ó Pai, ser cuidados e amparados por Ti. Tu nos deste, ó Pai, uma semana, ó Deus, de muitos desafios, de muitas dúvidas e certezas, Senhor Deus. Muitas situações, ó Pai, se abatendo sobre nós, sobre o nosso mundo. Mas, Senhor, nós, como a Tua palavra diz, o salmista diz, nós te louvaremos, Senhor, de todo o nosso coração, mesmo na presença de tantas situações, passando por várias situações, nós te louvaremos, Senhor, de todo o nosso coração. Queremos te agradecer, ó Pai, pela noite de descanso, pela semana que passamos, te agradecer, ó Pai, pela tua vida na nossa vida, te agradecer, ó Pai, porque hoje, nesse primeiro domingo, nós, ó Deus, logo mais à noite estaremos rememorando, ó Pai, a tua morte e ressurreição, o teu sacrifício, o teu grande amor revelado na cruz, o amor de Deus que vem sendo derramado em todo este mundo. Por isso, ó Pai, e por muito mais, nós te agradecemos, nós te louvamos. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa estar falando no nosso coração. Recebe desde esta manhã, ó Pai, nosso louvor, a nossa adoração,
as nossas expressões de adoração no nosso lar, na nossa casa, junto à nossa família, Senhor. Recebe, Senhor, logo nesta manhã, porque somente Tu, Senhor, é digno da nossa adoração, dos nossos louvores. Recebe, ó Pai, essa escola dominical e Teu Santo Espírito fale conosco. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós. E assim, ó Pai, caminharemos sempre em rumo à Tua vontade. Assim, Deus nos orienta, nos abençoa, nos capacita, nos dá discernimento e revelação da Tua vontade e Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O cântico, talvez nem todos conheçam, né? Mas ó Pai, nós Te louvaremos, Senhor. Por isso clamamos, vem Santo Espírito sobre nós nesta manhã, para que a Tua palavra, ó Deus, entre, ó Deus, como fogo no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor.
glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Move teu Espírito Santo no nosso lar, na nossa casa. Abre o nosso entendimento, Pai, para a tua palavra, Senhor. Tua palavra revelada, Deus. Obrigado, Pai, por tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua presença no nosso lar, nossa casa, nossa família. Obrigado por tua presença, ó Pai, neste país, neste mundo, Deus. Tu és presente porque tu és soberano. Obrigado, Deus, pela presença do teu Espírito Santo, Pai, que está sempre conosco. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu quero me alegrar mais um pouco contigo, cantando o cântico Eu te louvarei, és tu a única razão. Amém? Então se alegre no Senhor nessa manhã. Amém? És
Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por esse tempo de louvor e adoração. Em todo tempo nós te louvaremos, Senhor, de todo o nosso coração. Aleluia. Como nós estamos fazendo toda manhã, estamos aí agora terminando o módulo 1 com vistas ao discipulado, amém? Nós estamos terminando então, hoje nós encerramos o número 1, livro número 1, né? O padrão divino, o discipulado, segundo o modelo de Jesus Cristo. Se você ainda quiser, nós temos em PDF digital, né? Eu posso enviar para você, para que você possa se aprofundar um pouco mais. No próximo domingo nós estaremos iniciando o volume 2. E que possamos entender, né, nosso verdadeiro chamado. Nosso maior e verdadeiro chamado é para, primeiro, sermos discípulos e discípulas. Esse é o nosso primeiro chamado, né? Sermos discípulos e discípulas. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Então, antes de iniciarmos aqui a lição de número 8, nós queremos agradecer a você que está participando desta live da Escola Dominical, nesse tempo digital que estamos vivendo. Que o Senhor, a sua bênção, possa estar sobre a sua vida. Que nesse tempo que nós estaremos aqui conversando, sendo orientados pela palavra do Senhor, você possa enriquecer dentro do seu coração, da sua mente, a vontade do Senhor através da sua palavra. Amém? Então, muito obrigado a você que nesta manhã está nos assistindo. Então, que você possa ter a sua Bíblia aí na sua mão. Nós vamos estar abrindo também alguns textos para então referendar a lição, tá bom? Então, a lição de número 8 tem como título Como saber em quem investir a vida. Nós, sem nenhum preconceito, também nada contra ninguém, não é nada disso, mas uma coisa que também na lição nós vamos perceber também, vai ser falado, é que nós não devemos, como na lição de número 6 também, ela trouxe a ideia real e centrada em Jesus, que ninguém é forçado a nada, né? Tanto é que o chamado de Jesus aos discípulos é: quem quiser vir após mim, olha só, quem quiser vir após mim, pode vir. Pegue a sua cruz e siga-me, né? Então, ele não disse para deixar a cruz, não disse nada disso, né? Pelo contrário, ele falou: venha como você está. Então, vem com a cruz aí, traga a sua cruz, né? Traga aí o peso da sua cruz contigo e vem e segue-me. Mas ele iniciou dizendo assim: quem quiser. Então, por isso, a lição faz vistas como na lição 7, por exemplo, que a nossa amada pastora Mariana aí trouxe a lição a semana passada, terminou a lição 6 e entrou na 7. Por exemplo, o tema da 7 é discernindo a quem atende a sua voz. Então, nem todos atendem a voz, né? Como foi também com Jesus, nesse tempo. Isso não quer dizer que a pessoa vai para o inferno, nada disso, né? Mas o discipulado é uma escolha. Eu preciso decidir ser discípulo e discípula. E o Senhor Jesus, Ele chama todos, né? Ele chama todo mundo. Mas só que Ele chama desta maneira: quem quiser vir, quem quiser. Então ele anuncia a palavra, ele anuncia o seu plano,
né? Ele prega para todo mundo o evangelho, né? Para todo mundo. Mas ele diz assim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então perceba que o Senhor Jesus, ele convida, na verdade, quem quiser. Então por isso a lição, por exemplo, as lições, algumas delas, nos parece às vezes meio preconceituosa, mas não é. É porque dentro da filosofia de Jesus ele diz quem quiser, ele traz a ideia de quem quiser. Então ninguém é forçado. Então é importante entender isso. E por isso nós precisamos discernir, discernindo a quem atende a sua voz. Ou seja, Jesus ele discernia quem atendia a voz dele. Tinha discernimento disso, de quem ouvia a sua voz. E na lição 8, como saber em quem investir a vida. Nós vamos abençoar a vida de todos, nós vamos amar a todos. Esse é o princípio de todas as coisas, né? Sem amor não adianta nada, então nós sabemos isso. O amor é o princípio de todas as coisas, então nós vamos amar a todos, nós vamos dar atenção a todos em nome de Jesus, porque esse é o desejo de Deus. Mas investir na forma de discipulado é para quem quiser esse desafio, quem quiser seguir Jesus, nesse desafio do discipulado. Então, muitos estarão aí diante de Deus, mas muitos não serão discípulos e discípulas, porque eles não vão estar seguindo. Mas isso não há nenhum preconceito com relação a isso, tá bom? Em nome de Jesus, entenda isso, tá? Entendemos que Deus é inclusivo, Jesus Cristo é inclusivo, né? Mas algumas coisas são específicas para quem quiser fazer. Então, para quem quiser fazer, nós temos que saber em quem investir a vida, né? O discipulado, o ensino, né? Então, nós temos que entender isso. Então, vamos entrar um pouquinho na lição, para que a gente possa estar entendendo melhor essa situação, tá bom? O exercício do discipulado não deve ser por meio de imposição. Olha que interessante, né? Então, a lição ela vem então dizer aquilo que estou na introdução aqui dizendo para você, né? Que o exercício do discipulado não deve ser por meio de imposição, mas de uma relação simples de ajuda fraterna que não obriga a pessoa a colocar em prática as orientações recebidas. Olha só, é importante entender isso, né? E não adianta ameaçar, não adianta impor situações, forçar, né, apelar, né, para seguir, para fazer, não é assim. E eu concordo plenamente com o autor, né, o pastor Josadak aqui, o autor do livro, porque ele diz isso, que no exercício do discipulado, não deve ser por meio de imposição, mas de uma relação simples. Eu gostaria que você fosse guardando isso, né? Mas de uma relação simples de ajuda fraterna. Olha só, uma relação simples de ajuda fraterna que não obriga a pessoa a colocar em prática as orientações recebidas. É importante entender isso. Não podemos obrigar as pessoas a isso, né? A colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. Ninguém pode escolher e assumir responsabilidade pelos outros. Não tem como. Cada um de nós, você que nos ouve, nos assiste nessa manhã, é responsável por suas escolhas, né? Então eu não posso me responsabilizar por suas escolhas, mas eu posso te ajudar como o autor aqui nos traz, né? Eu posso te ajudar nessa relação simples de ajuda fraterna. Eu posso te ajudar. Nós podemos nos ajudar assim como discípulos e discípulas. Amém? Mas eu não posso assumir a responsabilidade pelos outros. Mas eu posso te ajudar dessa forma como o autor coloca. De uma relação, através de uma forma relacional simples, de ajuda fraterna. Amém? Mas no processo de investir nossa vida em razão da vida de outras pessoas, temos de levar muito a sério a oração como critério de seleção. Nesta lição vai se dar a ênfase maior aqui é a oração.
né, dentro do contexto do discipulado. Então, ele começa nesse segundo parágrafo, então, dizendo: mas no processo de investir nossa vida em razão da vida de outras pessoas, temos de levar muito a sério a oração como critério de seleção. Nisso, Jesus é o mestre por excelência. E nós, como seus discípulos e discípulas, devemos nos portar como aprendizes de oração. Então, a gente precisa aprender com Jesus o aspecto de oração para sabermos em quem investir. Quem entendeu o discipulado, quem entendeu o chamado e agora pegou sua cruz e está seguindo agora Jesus. Ok? É orando que Jesus nos ensina a orar. Então lá em Lucas 11, 1, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 11, 1. Gostaria que você abrisse, nós vamos andar aí em alguns textos. Então Lucas 11, 1 é aquele famoso texto, né, que fala da oração dominical. Então, em Lucas 11, 1, vai dizer assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, aqui está uma referência do ensino de Jesus, né? Então, Jesus ele ensina a orar. Por isso orando que Jesus nos ensina a orar. Ele estava orando. Então, ele estava em oração. E aí, então, os discípulos chegou dizendo assim: ensina-nos. Então, Jesus então ensinou. E aí, ele ensina como o Pai Nosso. Observe como Lucas inseriu o pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. No momento em que eles já tinham crescido na formação interior, ou para destacar que a pergunta nasceu das muitas vezes que viram Jesus orando. Ou seja, Jesus sempre será a referência, ele é a maior referência. E aqui também ele é a referência de oração. Então Jesus estava sempre orando, sempre em oração. Logo, os discípulos que aceitaram segui-lo, eles estavam observando Jesus. Vejam bem, Jesus não força eles a: vocês têm que orar comigo, vem aqui, vamos orar comigo aqui. Vocês são meus discípulos, então vocês têm que orar comigo. Jesus não fez nenhuma imposição. Olha a didática de Jesus. É aquilo que o autor fala lá em cima, né? No início da lição. Não é por meio de imposição, você não vê Jesus impondo. Eles aceitaram seguir Jesus. Agora eles são discípulos de Jesus. Só que Jesus não impõe. Pelo contrário. Jesus, ele ora, ele tem uma vida de oração. Os discípulos estão observando Jesus. E aí chegou um determinado momento, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. Porque é assim que Lucas 11... Desculpa, obrigado. É assim que Lucas 11:1 retrata, né? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Isso é muito interessante, meus queridos e minhas queridas. Às vezes a gente quer impor, né, a situação, mas as pessoas nem veem a gente fazendo. Olha que aqui eles estavam andando com Jesus, vendo Jesus. Tudo aquilo que Jesus fazia, eles estavam vendo. E eles estavam vendo todas as vezes que Jesus ia orar. Eles estavam vendo, estavam observando. Olha só, eles estavam com Jesus o tempo todo. O dia todo, a noite toda. E eles viam Jesus fazendo. E mesmo assim, Jesus não impõe. Mas chega um determinado momento que eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. Sem nenhum tipo de imposição. Eles vão deliberadamente até Jesus pedir para Jesus ensiná-los. Então isso é muito importante. E interessante também entender esse contexto de ensinar fazendo. No discipulado, o discipulado é isso. A gente ensina realizando, fazendo. Esse é o verdadeiro discipulado.
Não adianta falar para a pessoa fazer e a gente não fazer, ou ela não vê a gente fazer. Né? Ela não está vendo. Então, olha só, nós estamos aqui trazendo algo, são aspectos da vida de Jesus, a forma de Jesus discipular. Ele discipulava praticando. E Jesus praticando, seguiam Jesus também na mesma prática. Então eles iam vendo, e isso é chamando a atenção deles. Então eles continuavam com Jesus, pedindo nos momentos oportunos, na disposição de cada um, para que o Senhor Jesus ensinasse, orientasse e falasse. Nesse caso, pediram que o Senhor Jesus ensinasse a orar, mas porque eles estavam vendo Jesus fazer. Quero que você entenda isso. Por isso que é diferente a gente só trabalhar o contexto de ganhar pessoas para Cristo, só ganhar para Cristo. Isso é importante, é bênção. A gente tem que ganhar pessoas para Cristo mesmo. Mas a gente, já que somos discípulos, creio assim, creio eu, então nós vamos agora ensiná-los fazendo. Não só falando, fazendo. A gente precisa fazer para que eles vejam e aí no momento oportuno eles possam desejar fazer aquilo. É assim a didática de Jesus aqui. Jesus ele estava sempre orando, os discípulos estavam sempre vendo, logo os discípulos chegam e falam, ensina-nos, Senhor, a fazer isso, ensina-nos a orar. Ok? Então é assim, gente, a gente precisa fazer para as pessoas verem, então elas chegarem a você, para que você ensine elas. Se nós não fizermos, não vai acontecer. E aí não adianta falar só. Não adianta só falar. Não faz isso, mas eu não vejo você fazendo. Então as pessoas não vão falar para a gente. As pessoas não vão falar para a gente. Muitas delas não vão chegar para mim, para você, e vai falar assim, mas eu não vejo você fazer, por que você está pedindo para mim fazer? Pode ser que alguém chegue, mas na sua maioria não. Na sua grande maioria não vai chegar para você, não vai te constranger dessa maneira. Simplesmente elas não vão fazer. Não vão fazer. Porque primeiro que eu imponho. Primeiro eu digo assim, você tem que fazer isso, você tem que orar. Se você não orar, não vai acontecer nada. Às vezes a gente fala isso. Mas a pessoa não vê a gente fazendo isso. Então fica complicado. Isso até a partir do nosso lar, da nossa casa. No nosso lar, nossa casa, a nossa família não vê fazendo isso. O esposo não vê a esposa fazer, a esposa não vê o esposo fazer. Os filhos não veem os pais fazerem. Logo, não há um discipulado, porque não se mostra. Então não vão fazer. E não adianta você mandar fazer. Até porque não é mandando. Não é mandando que se faz. Não funciona. Esse método está falido. O método que nunca vai falhar é o método de Jesus. É fazendo que aqueles que estão seguindo ele vão começar a fazer. Então, a gente, na verdade, a gente precisa agir mais e falar menos. Ou melhor, agir mais e mandar menos. Porque a gente manda muito. A gente manda muito as pessoas fazerem as coisas, E elas precisam ver a gente fazer. Elas precisam ver-nos fazendo aquilo que nós estamos orientando. Se nós orientarmos alguém a fazer algo e ela não ver isso na sua vida, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque é assim que Jesus está nos ensinando nessa última lição desse primeiro módulo. O investimento da vida de Jesus é fazendo. As pessoas vão vendo e também vão imitando Jesus. Da mesma maneira é conosco. As pessoas vão vendo a gente fazer as coisas, fazermos as coisas diante de Deus, orar, amar, e assim segue.
cuidar, mas principalmente no aspecto da oração. Elas vão ver a gente orando e tal, e elas vão seguindo. Vai chegar um momento que elas vão falar para você. Talvez alguém já chegou para você e já falou isso. Já chegaram para mim e falou, mas pastor, eu não sei orar. Eu não sei. Aí já brotou o desejo dela querer. Ela já se abriu com você. Primeiro porque ela está vendo em você uma pessoa ali de oração, uma pessoa que está buscando Deus e tal. E aí vai chegar um momento, já chegou para você talvez, já chegou várias vezes para mim dizendo, pastor, mas eu não sei falar com Deus, não sei orar. Aí você vai ensinar. É o momento que elas se abrem. E aí você aproveita esse momento de abertura dela para ajudá-la, para ensiná-la a orar. E talvez, e o melhor, na verdade, seria a gente gravar esse texto de Lucas 11:1, para que quando as pessoas chegassem para nós e falassem, eu não sei como orar, né? Chegassem para mim, pastor, eu não sei como orar. E eu vou falar assim, ó, vem aqui. Abra a Bíblia aqui em Lucas 11:1. Veja bem, olha só a oração que Jesus ensina. Esse é um primeiro exercício para que ela possa ser cheia, né, da palavra de Deus e entender como orar ao Senhor. Estou dando um exemplo aqui. Mas é um momento oportuno quando ela chega para você e fala, eu não sei orar. Não, vem aqui. Aí você vai ensiná-la como Jesus ensinou os discípulos naquele momento. Mas isso porque ela vê em você uma pessoa que está diante de Deus, orando ao Senhor. Amém? Jesus ensinou os discípulos a orar com fé, perseverança e humildade. Isso também nós vamos ver aqui no texto de Lucas 11, de 5 a 11. É no mesmo capítulo que o Senhor Jesus ensina os discípulos a orar, né, a oração do Pai Nosso. Então, em Lucas 11, 5 a 11, vai falar da parábola do amigo importuno. Às vezes você não entendeu. Eu também tinha um momento que eu não entendi essa parábola, né? Mas de acordo com a lição, ela esclarece bem. Porque o que acontece? Nós lemos agora que Jesus ensinou os discípulos a orar com fé, perseverança e humildade. Então, em Lucas 5 a 11, vai falar da palavra do amigo importuno, que vai dizer assim, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver pedido. E eu vos digo a vós, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Então, nesse momento, nós entendemos essa parábola aqui, no vizinho importuno, que tem a ver com pedir com fé, orar com fé, com perseverança e humildade. Aqui, essa parábola está nos mostrando, Jesus está mostrando que devemos insistir em oração. Insistir em oração. Insistir em oração. Perseverar em oração. Perseverar. A lição ela vai trazer bastante, vai falar bastante sobre isso. Então essa parábola de Lucas 11, do 5 em diante, né, vai até o 10, vai até o 13, mas nós lemos até o 11, depois você pode ler melhor, entender melhor, mas o entendimento aqui que Jesus está dando através dessa parábola é persistir, persista. É persistência, é perseverar naquilo que você está orando. Então, com vistas ao discipulado, quando nós queremos que portas se abram para que a gente possa mostrar o amor de Cristo às pessoas,
É perseverando que as ações acontecem. Com certeza eu creio que vocês devem ter essa experiência. Perseverando por alguém em oração, sem forçar, sem impor, sem mandar, perseverando em oração. Você vai vendo que respostas elas serão dadas, vão sendo dadas através da persistência na oração. Então, por isso, a lição vai dizer que Jesus ensinou os discípulos a orar com fé, perseverança e humildade. E está então aí como referência o texto de Lucas 11, 5 a 11. Esforçando-se sempre por cumprir a vontade do Pai Celeste. Mateus 7, 21. Vamos ler também Mateus 7, 21. Quando diz esforçando-se sempre por cumprir a vontade do Pai Celeste. Mateus 7, 21. Então vai dizer assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, esse é o esforço. É esforçando-se para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E essa palavra ela é muito interessante, importante. É esforçando-se, não é automático. Entenda isso, não é automático. Pode perceber que na nossa vida também não é assim. Às vezes a gente quer que as coisas espirituais, a visão do discipulado e tal, seja automática sobre a nossa vida. Não é. As coisas seculares não são. Porque as espirituais serão? A não ser aquilo que é pela pura graça de Deus e sua misericórdia. A gente não tem condição nenhuma de pagar isso. Não tem como. Mas nós precisamos nos esforçar. Nós nos esforçamos na nossa vida cotidiana. Eu me esforço para manter o meu relacionamento. Eu me esforço para me manter no emprego. Eu me esforço para ser um bom funcionário. Eu me esforço para os estudos. Então tudo há um esforço. Você precisa se lançar. E na vida cristã, no discipulado, não é diferente. É preciso haver um esforço. Eu preciso querer isso, me esforçar para isso. Então, a busca da oração, aqui como nos traz a lição, nesse contexto do discipulado, requer esforço. A gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar para estar buscando a Deus, orar. Não é automático. Não vai descer um anjo do céu e vai falar para você, começa a orar. Porque lembra no início da lição? É uma orientação, olha, quem quiser. E aí eu me esforço porque eu desejo. Desejo, logo eu me esforço. Tem que ser assim. É através do esforço. Então, para cultivar uma vida cristã vitoriosa, mesmo em meio às agitações da vida cotidiana, precisamos perseverar em oração, pois esta prática alicerça bem nossa vida para que os momentos difíceis não venhamos a naufragar diante das ondas agitadas pelo vento. E é interessante essa lição, que ela foi, esse livro, ele foi escrito há um bom tempo atrás. Deixa eu ver aqui. Ele foi editado em 2016, esse livro. Esse compêndio de 4 livros aqui. E parece que foi escrito hoje. Principalmente esse parágrafo, essa fala aqui agora. Parece que é nos dias de hoje. Porque ela diz assim, que para cultivar uma vida cristã vitoriosa, mesmo em meio às agitações da vida cotidiana, precisamos perseverar em oração. Vida vitoriosa em meio às situações da nossa vida, em meio à pandemia, vou trazer para a nossa realidade hoje, precisamos perseverar em oração. Pois esta prática, o que faz? Nos alicerça bem nossa vida, para que nos momentos difíceis, como por exemplo nós estamos vivendo hoje, não venhamos a naufragar
diante das ondas agitadas pelo vento. Então isso é em oração, é perseverando em oração. Isso não nos permite, não nos deixa naufragar, né? Então, só buscando em oração. Assim temos de compreender sacrifício como necessidade para alcançar o ideal. E é verdade, né? Tudo a gente faz um sacrifício, ou não? A gente faz sacrifícios. A gente faz vários sacrifícios para muitas coisas que nós queremos para a nossa vida. E na vida cristã também é uma vida de sacrifícios também. Então, temos de compreender sacrifício como necessidade para alcançar o ideal. Então, para se alcançar o ideal, é preciso sacrifício. Ou seja, o discipulado é um treino permanente nas competições da vida, para o discernimento. Nos evangelhos encontramos elementos suficientes para fundamentar a formação espiritual pelo sacrifício como necessidade de educar para a vida. Nós temos elementos suficientes para fundamentar a formação espiritual pelo sacrifício, como necessidade de educar para a vida. Então, a gente precisa estar muito atento nessa perseverança para que a gente possa estar fundamentado nos elementos que nós estamos, por exemplo, vendo hoje. Fundamentar nisso para que a gente possa, através de sacrifícios que vamos fazer, educar a nossa vida cristã. A oração que eleva a alma para Deus em íntimo diálogo de amor é uma disciplina espiritual discernidora. Então é importante a gente entender esse aspecto, né? Que a oração que eleva a alma para Deus em íntimo diálogo de amor. Então, primeiro, eu elevo a minha alma em oração a Deus em íntimo diálogo de amor. Então, olha só, quero abrir um parênteses aqui para que a gente possa entender e ajudar as pessoas a entenderem. Porque muitas vezes a gente recorre a Deus só por socorro, né? E eu não estou dizendo que não devemos pedir socorro para Deus. Porque o filho, quando está em desespero, está com problema, ele grita pai e mãe. Né? Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso. Mas é complicado quando a gente só faz isso. E só lembra de Deus nessas horas. A gente só ora nessas horas. A gente só clama nessas horas. Né? Então, nessa oração que eleva a alma para Deus em íntimo diálogo de amor, ou seja, a oração ela é um íntimo diálogo de amor. Então, sabendo que Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama, então eu mantenho um diálogo com Deus. Porque também é assim com quem a gente ama, a gente mantém um diálogo. Porque um dos entendimentos de saber se somos amados ou amadas, ou se amamos, é isso. É quando estabelecemos um diálogo de amor. Não só para pedir socorro, mas como eu amo, eu mantenho um diálogo íntimo. É constante isso. O discipulado vem nos ensinando isso. E esse tempo que estamos vivendo também está nos mostrando e revelando isso. Porque quando nós amamos, nós buscamos o diálogo, tentamos o diálogo, né? Porque há intimidade de amor. E com Deus é assim. Buscamos Deus em oração como uma intimidade de amor com Ele. O discípulo e a discípula, ela vive dessa maneira. É uma disciplina espiritual discernidora. E essa disciplina espiritual, ela nos traz discernimento. A gente consegue discernir o tempo, discernir as coisas, discernir o que está acontecendo. É através desse diálogo íntimo de amor com Deus. Precisamos aprender que somente olhando para o autor e consumador da fé, poderemos aprender o novo método relacional com Deus.
ensinado por Jesus, que também tem como referência lá em Lucas 11:1, quando os discípulos, chegam para Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar, porque estavam vendo Jesus orando o tempo todo. Não me refiro ao método de oração. Há muitos livros que ensinam isto. Reafirmo ao estilo de vida permanente e constante como caminho para buscar a Deus e relacionar-se com Ele como alguém vivo e pessoal e fazer as escolhas certas. Então é importante a gente entender isso. Não é a gente buscar métodos de oração. Qual o melhor método de oração? Não tem essa. O que nós vamos entender melhor através da lição aqui dada é que eu reafirmo o estilo de vida. Então, na verdade, a oração é um estilo de vida. De vida permanente e constante, como caminho para buscar a Deus e relacionar-se com Ele, como vivo e pessoal. Então, Jesus, Ele é vivo, Ele é pessoal a mim, tenho intimidade com Ele. Então, é um estilo de vida permanente e constante que eu mantenho com Deus, como discípulo e discípula. É constante isso. Não só é em alguns momentos, mas é constante, é permanente. E aí, através dessa relação com Deus, nós conseguimos fazer escolhas certas. Somente na escola de oração de Jesus é que percebemos o quanto somos precipitados. Mas a confiança em Deus cresce em nós à medida que mantemos nossa comunhão com o Senhor pela oração. É na presença de Deus que nos sentimos pequenos, porém confiantes. Nos sentimos fortalecidos, porém humildes. Perfeitamente humanos, porém envolvidos pela graça. Eu achei essa parte aqui maravilhosa, Quero ler com você mais uma vez. É na presença de Deus que nos sentimos pequenos. É uma grande verdade isso. Porém, confiantes. Glória a Deus. Nos sentimos fortalecidos, porém humildes. Humanos, porém envolvidos pela sua graça. Maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. Mas é nesse tempo de busca com Deus, no tempo de oração com Ele, que nós nos sentimos desta maneira. Nos sentimos pequenos, porém confiantes, nos sentimos fortalecidos, porém humildes, perfeitamente humanos, porém envolvidos por sua graça, revelada através do seu amor. Aleluia. Como podemos desenvolver uma vida de oração que nos possibilita discernir em que investir a vida? Entendendo que o poder da oração está ligado à abertura sincera do nosso coração a Deus. Então, como podemos desenvolver uma vida de oração? Como podemos? Podemos, entendendo que o poder da oração está ligado à abertura sincera de nosso coração a Deus, ou seja, sinceridade com Deus. Então, a gente precisa viver esse princípio. Porque a pergunta é: como podemos desenvolver uma vida de oração que nos dá a possibilidade de discernir em que investir a nossa vida? Como podemos desenvolver essa vida de oração? Para podermos discernir em que investir a nossa vida? Então, uma das respostas é entendendo que o poder da oração está ligado à abertura sincera do nosso coração. Então, sinceridade diante do Senhor. Segundo, discernindo que a oração não pode ser utilizada para fins egoístas. E é muitas vezes o que a gente mais faz, A gente só olha para a gente só pede para a gente, é uma coisa de louco, Discernindo que a oração não pode ser utilizada para fins egoístas. Terceiro, tendo cuidado para não usar a oração como cúmplice de nossas ações injustas. Então,
nas nossas injustiças, que muitas vezes elas são diárias, a gente ora a Deus buscando cumplicidade nisso com Deus, e não funciona. Deus é santo, Deus é puro. Quarto, acreditando sempre que a oração de fé é restauradora. Acreditando sempre que a oração de fé é restauradora. E é verdade isso. Nós temos experimentado disso, graças a Deus. Compreendendo que a oração não é um monopólio clerical. A oração não é uma coisa só pastoral. Nunca foi. E nunca vai ser só pastoral. Tanto é que Jesus ensina os discípulos para que eles também tenham essa mesma vida de oração, buscando da mesma maneira como Jesus buscava. Então, compreendendo que a oração, ela não é um monopólio pastoral, por assim dizer. Não é um monopólio do pastor ou da pastora. Isso é aberto, é para todos. E a oração da fé é através de todos. Não é só através da oração clerical, ou seja, dos pastores e pastoras. É privilégio de qualquer pessoa. Glória a Deus por isso. É privilégio de qualquer pessoa. É um privilégio orar a Deus, buscar a Deus, interceder, clamar a Deus. É um privilégio. E é um privilégio para todos. Todos e todas. Graças a Deus por isso. Praticando a oração mútua, uns pelos outros. Então, como podemos desenvolver uma vida de oração que nos possibilita discernir em que investir a vida? Então, nós temos todas essas situações. E a última é praticando a oração mútua, uns pelos outros. Por isso que a oração lá em cima diz que não pode ser egoísta. Porque a finalidade é orar uns pelos outros. Um orando pelos outros. Então, eu posso, nessa oração de um pelos outros, eu estou dentro dela. Mas é orando uns pelos outros. Essa prática da oração mútua que nos leva a discernir em que investir a nossa vida. Amém? Como efeito, a oração é uma experiência transcendental que coloca nosso homem interior em contato com Deus. A oração, na prática, é uma das armas do cristão para seu crescimento espiritual. É importante entendermos isso. Que a oração é a prática dela, que é a maior arma, é a sua maior arma, é a minha maior arma, no bom sentido, quando falamos de arma, para o nosso crescimento espiritual. Porque se a gente está dialogando com Deus sempre, esse contato contínuo, respeitando esses pontos aqui que nós falamos agora há pouco, entendendo o poder da oração, discernindo que a oração ela não pode ser egoísta, tendo cuidado de não usar a oração como cúmplice, acreditando sempre que a oração de fé restaura, compreendendo que a oração não é um monopólio clerical, é um privilégio de qualquer pessoa, praticando a oração mútua um pelos outros. Então, entendendo todos esses aspectos, nós crescemos espiritualmente. Então, isso contribui para o nosso crescimento espiritual. A oração foi um dos processos utilizados por Jesus no discipulado dos 12. Jesus passava noites inteiras intercedendo pelos seus discípulos. Então, Jesus era um intercessor. Ele intercedia pelos seus discípulos. Então, a oração foi um processo utilizado por Jesus no discipulado. Isso é fundamental. Amém? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Isso se encontra em Lucas 6, de 12 a 13. Então veja bem, Jesus como discipulador, a oração o impulsionava, o levava a saber com certeza fazer escolhas, a quem chamar, como nos diz esse texto de Lucas 6. Então Jesus passou a noite orando
E quando amanheceu, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E depois ele designou apóstolos. Foi através de oração. A base de Jesus aqui foi a oração para escolher os 12, discípulos. Observe que antes de Jesus formalizar os 12, ele retirou-se, passou a noite em oração. Uma ocasião desta, tão importante e com tantas implicações para o futuro do seu trabalho, teria de ser banhado em oração. Então, muitas coisas são importantes para a nossa vida. E a gente precisa buscar em oração essas coisas. Para a gente poder discernir, entender qual é a vontade de Deus. Principalmente diante de escolhas que vamos fazer. Para que a gente possa escolher bem, diante dos desafios, a gente precisa buscar o Senhor. Aqui está um exemplo de Jesus em algo muito importante. Extremamente importante. Por isso o fundamento dele foi a oração para que ele escolhesse os discípulos, porque eles iriam continuar a sua missão. E espalhar a santidade bíblica ensinando, fazendo discípulos e ensinando o que Jesus ensinou. Então era muito importante, muito, mas muito mesmo. Então, para que Jesus pudesse tomar as decisões certas e escolher acertadamente, ele orou primeiro. E aí, revelado por Deus, nessa intimidade, ele escolhe. E aí nós podemos ver os frutos disso. Assim como Jesus, a pessoa que discipula deve orar até sentir que o próprio Deus está lhe indicando as pessoas nas quais deve investir sua vida. Olha só a profundidade disso. Eu quero abrir o leque para outras coisas. Eu penso dessa maneira, que enquanto você não perceber e sentir Deus falando com você exatamente o que você deve fazer, então não faça. Não faça. Por isso, muitas vezes a gente comete erros, equívocos, a gente fala como se não tinha que ter falado, a gente toma atitude que não deveria ter tomado, a gente escolhe e depois fala, cara, não devia ter escolhido outra coisa. Não devia ter escolhido isso, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado isso. Por quê? Porque a gente não ora ao Senhor em primeiro lugar, a gente não busca em primeiro lugar para saber o que falar, o que fazer, que atitude tomar, o que escolher. E aqui Jesus está nos ensinando isso. E eu abro o leque aqui. Porque assim como Jesus, a pessoa que discipula deve orar até sentir que o próprio Deus está lhe indicando as pessoas nas quais deve investir sua vida. Então não tente buscar a Deus para ter clareza. Enquanto eu não tiver clareza de Deus, eu não tomo atitude, eu não faço, eu não falo, eu não ando. Isso é persistir em oração. Buscar a Deus até que Ele dê a sua resposta. Do que fazer, do que escolher, que atitude tomar, para onde ir. Então todas as escolhas, elas precisam ser referendadas pelo próprio Deus. E isso só em oração. Como Jesus buscou na sua vida discipuladora, ele buscou em Deus até que fossem indicadas as pessoas nas quais ele investir a sua vida de ensino. Em suma, o discipulado implica em obediência radical a Jesus. Esta é a condição básica do verdadeiro discipulado. O discipulado implica em obediência radical a Jesus. Obediência radical a Jesus. A gente precisa olhar para Jesus, para o seu evangelho, para a sua vida, para os seus comportamentos, as suas atitudes, como ele fazia, como ele buscava, como ele agia. A gente precisa fazer isso. Às vezes a gente fica seguindo pessoas. Siga pessoas desde que elas sejam a luz de Cristo. Sigam pessoas como Paulo pôde dizer, olha, vocês podem fazer o que eu faço porque eu faço o que Jesus fez. Porque ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Opa! Então a gente podia imitar Paulo porque Paulo imitava Cristo. Mas havia relação. Quando olhava para Paulo, olhava para Jesus. E
e batia. As atitudes de Paulo eram as atitudes de Jesus. Então, logo, eles imitavam Paulo, mas na verdade estavam imitando Jesus. Então, mas porque havia uma obediência radical a Jesus. Esta é a condição básica do verdadeiro discipulado. Essa é base. Esse é o primeiro. Segundo, é um perigo afirmar que reconhece a autoridade de Jesus Cristo só em palavras e não na forma de estilo de vida. Reconhecer a autoridade de Jesus é perigoso quando só em palavras, reconhece isso só em palavras e não na forma de estilo de vida. Então, assim, não posso dizer que reconheço a autoridade de Jesus se não há prática. Eu só falo, mas não há prática. Então é um perigo afirmar que reconhece, é perigoso isso. Eu reconheço a autoridade de Jesus Cristo, mas só falando, e não na forma e no estilo de quem? De Jesus. Eu reconheço a autoridade de Jesus quando eu tenho ações como a de Jesus. Quando eu me espelho em Jesus, falo como Jesus, me comporto como Jesus, aí eu reconheço realmente, aí deixa de ser perigo. Eu reconheço realmente a autoridade de Jesus quando eu sigo Jesus. Aí realmente eu estou sendo um discípulo e uma discípula. Terceiro, a perseverança é um dos critérios para o discipulado. O discípulo só permanece quando começa de forma correta. Ser atraído pelos milagres não é uma forma correta. Faz parte, mas esse não pode ser o princípio. Porque recebe milagre e vai embora. No tempo de Jesus também acontecia isso. Aqui a gente não está julgando não, tá bom? Vai acontecer, né? Mas esse não é o verdadeiro discipulado. Só buscar para o milagre. Recebe o milagre e vai embora. Porque essa não é a base. Né? Essa não é a base. A base é viver com Jesus. Fazer o que Jesus fez. Essa é a base. Os milagres fazem parte. Então faz parte desse contexto. Eles acontecem no caminho, na caminhada. Mas esse não é o meu foco principal. Meu foco é Jesus Cristo. E no caminho as coisas acontecem. Foi no caminho com os discípulos que a multiplicação dos pães aconteceu. Foi no caminho. Né? Então, Jesus não fez um milagre para... Primeiro, Jesus não fez um milagre na vida dos discípulos, agora vem e segue-me. Foi assim. Jesus não fez nada, Jesus só chamou. Jesus passou lá na praia, lá, olhou para Pedro e seu irmão e disse, olha, vem e segue-me. Eu vou fazer você pescadores de homens. Só isso, Jesus falou. Chamou ele, só chamou. Vem, chega aí. Chega aí, vem aqui comigo. Vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles começaram a seguir Jesus. Jesus não fez algo sobrenatural em primeiro lugar. E nada contra o sobrenatural. Glória a Deus por ele. Creio nele. Temos vivido esse tempo é um tempo sobrenatural. Só Deus sobre nós. É um tempo sobrenatural mesmo que estamos vivendo. Nós cremos nisso. Mas o que a lição está nos trazendo, está nos ensinando, é que o milagre não é a porta principal para seguir Jesus, porque não dá fundamento, não tem base. Não dá base. A base é Jesus Cristo, é o estilo de vida dele. Então eu sigo Jesus. Os milagres vão acontecendo na caminhada. O sobrenatural vai acontecendo, porque o sobrenatural é da parte de Deus, não é da nossa parte. É Ele que faz, é Ele que realiza. Porque é Ele quem conhece as nossas necessidades, os nossos desejos. Ele conhece todos, até mesmo antes da gente mesmo saber, Ele já sabe. Então o sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Seguindo Jesus, a gente está seguindo Jesus. E seguindo Jesus, as coisas vão acontecendo, o milagre vai acontecendo. O sobrenatural de Deus vai acontecendo, Ele vai dando sinais.
Glória a Deus por isso, mas é assim. A base, por isso a lição trata dessa questão, né? Ser atraído pelos milagres não é uma forma correta. Então, ser atraído pelo milagre não dá base, não estrutura. E aí o vento que bater leva, vai embora. Já era. Porque não tem fundamento, não tem base. Jesus censurou a atitude da multidão ao procurá-lo, apenas por haver multiplicado o pão. Em João 6,25, é importante fazer essa leitura para a gente não trazer nenhuma interpretação errada, né? João 6, 25 e 27, Jesus vai dizer assim: e achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então aqui eles estavam seguindo Jesus, não porque eles amavam Jesus, porque queriam seguir Jesus, queriam viver a vida que Jesus vivia. Não, eles estavam atrás de Jesus por uma única situação. E Jesus deixa claro isso nesse texto de João 6, 25 e 27. E tal atitude se deu pelo fato de a mesma estar equivocada sobre a natureza do ministério de Jesus. Então, aquelas pessoas, aquele povo, eles estavam equivocados da natureza de Jesus. Qual a intenção de Jesus? Eles não tinham clareza, eles não estavam buscando isso. Qual a intenção de Jesus? O que ele está buscando? Qual o seu desejo? Baseado naquilo que ele tem feito, tem falado. Não era essa a preocupação. A preocupação eram os sinais. E não é diferente de hoje, não. É a mesma coisa. Eu espero que nesse tempo de pandemia, o povo de Deus entenda isso. As pessoas entendam isso. Os líderes entendam isso. Que precisamos seguir Jesus. É sacrifício. É pegar a cruz e seguir Ele. É seguir Jesus carregando a nossa cruz. A promessa dele é que ele faria o nosso fardo leve e o jugo suave. Mas ele deixaria mais leve e mais suave. Mas ele não tiraria o fardo. Ele não falou: vem, segue-me que eu vou tirar o seu fardo. Né? Não disse isso. Pelo contrário, ele diz: olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, ele vai aliviar. Ele vai ajudar a carregar, mas você vai ter que carregar. É sacrifício. De fato, Jesus quer ver uma confissão de fé sincera, como aquela que Pedro fez. Em João 6, 68 e 69. Né? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa é uma confissão de fé e sincera. A pergunta é: para onde vamos? Para onde iremos? Nesse tempo de pandemia, para onde vamos? Para onde iremos? Só Jesus tem as palavras, só Ele tem a orientação, só há nele, não tem outro caminho. Essa é uma confissão de fé, né, que aponta a palavra do Senhor em João 6, 68 e 69. Como Pedro falou, para onde a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outro caminho, o caminho é Ele. Essa é uma confissão de fé sincera. O caminho do discipulado, do preparo para superar qualquer tipo de tentação ou prova, é pela oração. O caminho do discípulo, do preparo para superar qualquer tipo de tentação ou prova, é pela oração. Amém. Não tem outro caminho. É pela oração. Para suportar provas e tentações, só através da oração. Como aprendizes de Jesus, precisamos estar sempre desejando mais falar com Ele e ouvir dele.
em forma de diálogo, a fim de tornar a decisão certa. Sim, pois a oração não é alienação. Oração é diálogo com Deus. Eu falo, mas escuto. Ele ouve e eu também ouço ele. Eu falo esperando a sua resposta e persisto nisso. Persisto em oração. É pela oração que concluímos o que é melhor a se fazer e o que não fazer. Sobretudo, em quem investir a vida. Além da oração, aqui estão os principais processos para nos dirigir retamente no caminho do Senhor. Então, quais são os processos para que a gente possa seguir retamente o caminho do Senhor? Esses são os processos. Esses são os principais processos, não tem outro. A palavra de Deus. Ele é o ponto referencial de toda a prática cristã. Então, isso é fundamento, é princípio para a gente. Para que a gente possa caminhar retamente no caminho do Senhor. Então, a primeira coisa é a palavra de Deus. Ela é o ponto referencial de toda a prática. Toda a prática. A prática do discípulo está na palavra. Fora da palavra, vai dar errado, vai dar ruim. A prática do discípulo e da discípula, primeira prática, para que possa andar retamente, é a palavra de Deus. Ela é o ponto referencial, ela é a nossa referência da nossa prática cristã. A experiência sobrenatural ou mística. Não basta saber sobre Deus. É preciso viver a experiência da comunhão com Ele. A oração é uma prática sobrenatural. É algo sobrenatural. Algo místico mesmo. Porque nós estamos falando com quem nós não vemos, mas sentimos. Por isso, quero repetir aqui, em função dessa experiência sobrenatural e mística, aquilo que nós já falamos na lição aqui. É na presença de Deus que nos sentimos pequenos, porém confiantes. Nos sentimos fortalecidos, porém humildes. Perfeitamente humanos, porém envolvidos por sua graça. Glória a Deus. Essa é uma experiência sobrenatural com Deus. Na oração, o sobrenatural ele acontece. A manifestação de Deus é presente através da oração em nossa vida. Isso é sobrenatural. Então, a primeira, a palavra de Deus como ponto de referência para toda a prática cristã. Segundo, uma experiência sobrenatural, mística, que não basta saber sobre Deus. É preciso viver a experiência da comunhão com Ele. Então, a gente vai ter experiências com Deus quando buscamos Ele como segundo ponto de partida. Terceiro e último, relacionar-se bem uns com os outros, com a consciência de que não somos donos da vida de ninguém e nem podemos moldá-los a nosso modo de ser ou pensar. Então, o último aspecto aqui, para que a gente possa andar retamente no caminho do Senhor. Repito, a palavra de Deus, a experiência sobrenatural de comunhão com Ele e relacionar-se bem uns com os outros. Eu quero até dizer, tem sido um desafio nesses tempos, né? Um grande desafio. Eu me preocupo, sinceramente, porque muitas vezes através de grupos, através do Facebook, em outras plataformas, nós não estamos percebendo essa questão, esse terceiro aspecto importante do discipulado. Relacionar-se bem uns com os outros. E isso impossibilita tudo. O não se relacionar bem uns com os outros impossibilita muita coisa. E é um desafio para nós nesse tempo, onde agora todos os diálogos estão
faz. Porque a gente só se vê virtualmente e digitalmente, né? E aí é preciso um cuidado com esse terceiro aspecto de relacionar-se bem uns com os outros e com a consciência de que não somos donos da vida de ninguém e nem podemos moldá-los a nosso modo de ser ou pensar. E aqui nós finalizamos a lição 8 do módulo 1. Então a gente precisa entender isso. A palavra de Deus é o ponto referencial para toda a prática, para toda a nossa prática. Ela é referência. Fora disso, vai dar chabu, vai dar ruim. Segundo, experiência sobrenatural mística, que não adianta a gente só saber sobre Deus. É importante, mas não adianta só isso, saber sobre Deus. Mas é preciso viver a experiência da comunhão com Ele, buscar essa experiência com Ele, segundo aspecto. Terceiro, relacionar-se bem uns com os outros, com a consciência de que não somos donos da vida de ninguém e nem podemos moldá-los a nosso modo de ser ou pensar. Lembrando o início da lição, para a gente finalizar, que o exercício do discipulado não se deve por meio de imposição, mas de uma relação simples de ajuda fraterna, que não obriga ninguém a nada. E é através da oração que o discípulo e a discípula busca a vontade de Deus e entende em quem investir a vida. Investir em quem? De que forma? Como? Só através da oração, levando em consideração o aspecto da palavra, da comunhão com Deus, que é a experiência sobrenatural, e da nossa relação uns com os outros, uma boa relação uns com os outros, que isso possibilita o avanço do Evangelho com base na palavra, com base em Jesus, com base no Evangelho de Jesus Cristo, com base em Jesus, com base no estilo de Jesus, com base no Evangelho de Jesus. Essa é a base. Vivendo, praticando e ensinando. Entendam isso. Vivendo, praticando e ensinando. Essa é a ordem. Vivendo com Cristo, praticando o que Cristo fez e ensinando o que Cristo fez. 3 aspectos fundamentais. A nossa vida de discipulado se resume nisso. Vivendo com Cristo, olhando para Cristo, vivendo como Ele viveu e ensinando como Ele viveu. A forma como Ele viveu. É isso. Se não vivermos esses princípios, pautados pela palavra, pela experiência de comunhão e por se relacionar bem com as pessoas, as coisas não acontecerão. Então, é um grande desafio para nós, neste tempo, entendermos o discipulado e vivermos a vontade de Deus através do padrão divino de Jesus Cristo. Amém? Então, com isso, nós encerramos aí, então, o primeiro módulo, o padrão divino, e aí, no próximo domingo, nós estaremos iniciando o módulo 2, fazendo vistas ao discipulado. Então, que o Senhor continue nos abençoando, te abençoando, e que o Espírito Santo continue falando no seu coração. E que essas lições possam encher o seu coração para um verdadeiro discipulado, para ser um verdadeiro discípulo e discípula de Cristo, e também para fazer verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e com os seus ensinamentos, através das lições e da sua palavra, que é a nossa maior referência, em nome de Jesus. Antes de orarmos encerrando, dizer que logo mais à noite, às 19 horas, muitas igrejas estarão aí celebrando a Santa Ceia, nós também. Então, como já anunciado, através do Facebook da igreja e também até da minha página no Facebook, e particularmente nos nossos grupos aqui da IMPM, nós estaremos então tendo culto hoje à noite, a live, como todos estão fazendo, e nós também. E durante a live nós teremos então a celebração da ceia. Então,
Peço mais uma vez a sua ajuda com a sua família, com os familiares, com os papais, com os pais e mães, com os avós, né, os bisavós, aqueles que têm aí próximo, para que as crianças, para que todos possam participar desse momento aí de celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Então, logo mais às 19 horas nós teremos nosso culto com Santa Ceia, através desse mesmo canal aí do Facebook da nossa igreja. Nós ainda não conseguimos fazer a transmissão pelo YouTube também, porque ainda nós não temos os números inscritos ainda, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, então se inscreva lá, tá bom? E também compartilhe, para que a gente possa chegar, né, nos 1000 inscritos, para então o YouTube liberar a nossa transmissão também por esse canal, que também ajuda muito, facilita muito, para que outras pessoas também possam estar participando. De qualquer maneira, quero dizer que assim que encerrar a nossa live pelo Facebook, nós vamos disponibilizar, depois descarregar a live, transformar no vídeo e carregá-la na nossa página no YouTube, para então compartilharmos o link do YouTube com o culto deste domingo, tá bom? E aí, se alguém não assistiu, pode assistir, e durante a celebração da ceia, se não pôde assistir o culto ao vivo, ele pode celebrar a Santa Ceia assistindo o culto, depois de compartilharmos o link também, tá? Então, peço que você nos ajude nisso, ajude aí os mais idosos e ajude também as crianças, para que possamos viver esse tempo aí tão maravilhoso de adoração, de louvor e também da celebração da ceia do Senhor. Assim, quero agradecer a todos, né, que participaram dessa escola dominical. Deus abençoe sua vida, que você tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado juntamente com a sua família, e que a graça, a bênção do Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo onde adoramos, te louvamos. A presença do Teu Espírito Santo está em nosso lar, em nossa casa, nos levando, ó Pai, o entendimento, ó Pai, da Tua Palavra, através da lição, através do discipulado de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esse privilégio, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por todos aqueles que puderam participar nesta manhã, Senhor Deus, deste tempo de escola dominical, de ensino, de entendimento da Tua vontade. Deus, nos leva, ó Pai, a viver, ó Pai, um verdadeiro discipulado. Que possamos, ó Pai, viver no Teu estilo, Jesus Cristo, que é o melhor. Um estilo, Senhor Deus, de cuidado, de amor, de ensinamento, de vida de Deus nas vidas, Senhor. Assim, nos abençoa, nos ajuda, leva-nos, ó Pai, neste tempo de entendimento, que possamos, através da oração, discernir a Tua vontade para falarmos, para tomarmos atitudes, Senhor Deus, para escolhermos as coisas. Senhor Deus, para, ó Pai, termos o melhor comportamento mediante a Tua vontade. Isso através da oração, como foi ensinado nessa lição, nesta manhã, porque esse era o Teu estilo, Senhor. Assim, obrigado, Deus, pelo maior conhecimento da Tua vontade, através do estilo de Jesus Cristo, pautado pela oração. Assim, Deus, obrigado, continua conosco, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso mundo, cuida, ó Pai, de todas as famílias, ó Pai, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão trabalhando neste momento, neste tempo, não podem parar, especialmente, ó Pai, os profissionais da saúde, de todas as áreas, aqueles também que trabalham em serviços essenciais, Senhor. Nós temos orado constantemente, vamos permanecer orando por eles, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu cuidado, a Tua proteção sobre todos eles, em nome de Jesus. E clamamos também pela conscientização, ó Pai, sobre o cuidado com as vidas diante, ó Pai, da esfera federal, estadual, municipal, ó Pai, dá entendimento, ó Deus, às lideranças, do melhor a ser feito, Pai, em nome de Jesus. Porque o melhor, ó Deus, é cuidar, ó Pai, das vidas. Porque, ó Deus, Tu morreste também para que tenhamos vida, e uma vida em abundância. Assim, nos abençoa, cuida de nós, abençoa o nosso domingo, abençoe, ó Pai, as nossas igrejas, abençoa todas as igrejas, abençoa, ó Pai, neste domingo, o culto de Santa Ceia, que possamos celebrar a Cristo, em nome de Jesus. Assim, oramos e Te agradecemos por mais esse tempo. Obrigado, Jesus, por Tua presença na nossa vida. Somos gratos a Ti, pelo Teu grande amor e cuidado a todos nós. Oramos em nome de Jesus, o que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Obrigado por sua presença e até daqui a pouco, logo mais às 19 horas, estaremos juntos aí neste mesmo canal do Facebook. Amém? Deus te abençoe, tenha um domingo muito abençoado. Amo vocês, saudades de todos, mas estamos aí firmes no Senhor. Que você permaneça assim também, firme no Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, para a honra e glória do Senhor. Amém. Tchau. Deus abençoe sua vida.